Tá quase. Agora está gravando. Vamos lá. Claquete já foi. Ai, que coisa cafona, coisa horrorosa. Aqui vamos à janela. Então, vamos só para gente. Agora o Marcos está na parte de fora da casa dele. Só para a gente recapitular, a gente hoje vai ver um pouco da parte pragmática. Quem dera. Um pouco da parte pragmática da linguagem. A gente vai dar uma olhada nos elementos que compõem o ato comunicativo e a gente vai dar uma olhada na forma que a gente pode, olha, no laranjal, gente chique, que a gente pode utilizar todas essas peças que fazem parte desse ato comunicativo para atingir um objetivo específico. Quando a gente quer chegar num determinado objetivo e os caminhos, as estratégias que a gente usa para chegar a esse ponto. Como eu disse, nenhum ato comunicativo é desprovido de um objetivo e principalmente de de onde isso vem, né? De um por que aquilo existe. Que nem eu falei sobre a música, Saudosa Maluca. Eu tinha um objetivo que era, pragmaticamente, que era trabalhar as variações linguísticas, mas eu também tinha um objetivo além desse, que era mostrar para vocês, trabalhar com vocês, a ideia de que a linguagem está diretamente atrelada às pessoas que a falam, que a utilizam. Então, quando a gente tem uma linguagem que é estigmatizada, que sofre preconceito, naturalmente isso acontece porque aquela população que utiliza aquela linguagem também sofre preconceito. Então, quando eu opto por uma saudosa maloca, em vez de optar por Tiro ao Álvaro, por exemplo, eu não lembro qual que é Tiro ao Álvaro. Vocês lembram dessa música? Sim, eu conheço. Conhece? Alguém não conhece? Eu sei qual é também. Então, beleza. Que tem a Elis que gravou, que nem eu falei, comentei com vocês. Aquela música, a letra de Tiro ao Álvaro, não tem tanto um apelo de quem é essa população que utiliza essa variação linguística. Agora, Saudosa Maloca, não. Porque a gente está falando de pessoas que eram sem teto e de repente se depararam com uma casa abandonada que ninguém dava a menor pelota, então que era um imóvel que estava, né, sem uso, sem cumprir a sua função social, e aí estaria plenamente apto para uma desapropriação e utilização do espaço para abrigo de pessoas sem teto, mas normalmente essas situações existem por conta de especulação imobiliária, etc, etc. Só que um belo dia o dono mandou derrubar a tal da casa que estava abandonada, porque ia, né, construir o tal do artifício harto. Então, os caras que tinham entrado na casa, ocupado aquela casa para poder ter um teto, né, e não dormir na rua, foram despejados daquele espaço. Não, vaza, que isso aqui tem dono, né, porque a propriedade é mais importante do que a vida aos olhos de alguns. Então, nessa situação, o que a gente vê? Que a linguagem reflete, né, o estigma da linguagem reflete o estigma daquela população. Então, eu estou trazendo algo a mais. Ficou feia essa frase. Eu trouxe algo a mais do que pura e simplesmente trabalhar a variação linguística. Mas quando a gente trata com as funções, a gente está tratando de textos mais pragmáticos. E que a gente vai observar claramente de que maneira o discurso é construído. E aqui é discurso mesmo, não é variação linguística, é discurso, que ele é construído pensando em qual dos elementos
do ato comunicativo a gente vai atingir? Tá tudo muito confuso, tá tudo muito vago, tipo, o Abigail tá dando um surto aqui, do que essa doida tá falando. Então agora eu vou voltar aqui, vou entrar aqui com os meus slides. Eu dei uma voltada aqui, uma recapitulada, porque essa parte da aula eu falei e não estava gravando, então eu voltei rapidinho para poder registrar isso. Aí agora eu vou mostrar os slides para a gente tentar minimamente entender, tá bom? Então, eu repito, quando eu projeto aqui, eu não vejo vocês. Então, eu peço, por gentileza, qualquer coisa, Mari, me interrompe, galera, me interrompe, porque eu não estou vendo o que está acontecendo por aí, tá bom? Então, o assunto de hoje é funções da linguagem. Como é que a gente vai trabalhar? O que a gente precisa entender? Olha o nosso gatinho observando, prestando bastante atenção no que a gente vai dizer. Todo ato comunicativo, ele tem um objetivo. Então, ele está vinculado a uma intenção. A intenção de quem envia essa comunicação, que a gente vai chamar de emissor. Faz de conta que a gente está chamando o ato, tá lidando com o ato comunicativo como se ele fosse um e-mail ou uma carta. Alguém aqui já enviou alguma carta na sua vida? Já escreveu um envelope alguma vez na vida? Já. Olha, não estou me sentindo tão jurássica, tá vendo? Na partezinha que tem a aba, que é o que a gente chama da parte de trás do envelope, eu sempre achei que era a frente, mas é a parte de trás do envelope, o que a gente coloca? O nome de quem está enviando aquele envelope. Então, por exemplo, se eu for enviar o envelope, na parte que tem a abinha, eu vou escrever lá, Abigail Ribeiro Gomes, endereço tal, número, né, rua tal, número tal, bairro tal, Volta Redonda, Rio de Janeiro, CEP tal. Do outro lado, que é a parte lisinha, que a gente chama da parte da frente do envelope, eu vou colocar quem vai receber a carta, né? Fulaninho, rua tal, número tal, bairro, blá, 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 cidade, estado, CEP. Então, a parte da aba contém o emissor, ou o remetente da carta. A parte da lisinha, né, que é a parte da frente do envelope, tem o receptor, ou interlocutor dessa mensagem, né, pensando que a carta é uma mensagem. Então, quem emite, quem envia essa carta, ele tem uma intenção. Ele quer um objetivo. Então, o discurso que vai ser colocado ali, ele vai ter uma natureza, ele vai ter uma característica. E essa característica, ela vai mostrar como acontece a relação entre esse emissor e o interlocutor, quem vai receber aquela mensagem. Então, para que isso aconteça, né, dependendo dessa relação, a linguagem que a gente vai utilizar, ou que a gente utiliza, melhor dizendo, ela assume funções diferentes. Então, ela tem a função de destacar uma parte, ela tem a função de destacar outra parte, então ela tem características específicas e ela se porta, ela atua, ela age de maneiras diferentes. Ainda continuo tratando tudo no campo teórico. Vamos visualizar um pouquinho melhor para a gente poder enxergar que loucura toda é essa. Então, vamos primeiro definir. Funções da linguagem são recursos de ênfase. Primeira coisa que eu preciso ter claro na minha cabeça. Se eu estou dizendo aqui que eu tenho uma intenção na hora que eu estou me comunicando, que eu vou pensar como acontece a relação entre o emissor e o interlocutor, né, para poder pensar de que natureza ou qual é a principal característica desse discurso que eu vou criar,
de qual é a minha intenção de comunicação, o que, que eu quero que a pessoa que está me ouvindo atinja, entenda, que tipo de ideia que eu quero que ela capte. Então, eu vou, diante disso tudo, estabelecer uma forma dessa minha linguagem. Então, ela vai ter uma função. Para que ela tenha essa forma, né, para essa intenção ficar clara, eu preciso dar ênfase em alguma coisa. Então, por isso que eu digo aqui que as funções da linguagem são recursos para a gente enfatizar. Então, são recursos de ênfase que atuam de acordo com a intenção do produtor da mensagem ou do emissor. E nessa intenção, ela vai, digamos assim, tocar, ela vai se direcionar a um elemento diferente da comunicação. A comunicação, ela é composta por diferentes elementos. A gente vai vê-los agorinha. Mas primeiro preciso entender que quando alguém emite uma comunicação, ele, embora queira atingir o seu interlocutor, ele pode dar ênfase a um destes elementos que compõem esse ato comunicativo. Por exemplo, vamos entender quais são esses elementos. Olha só, o emissor é quem fala. Então, às vezes eu preciso, quer dizer, no caso, é óbvio que a função da linguagem não é necessariamente me atingir, mas ela pode ser que ela tenha o foco em me apresentar, em me mostrar, em deixar a minha pessoa em destaque. Outro elemento da comunicação é o receptor ou o interlocutor ou o destinatário, depende, cada hora a gente pode usar um. Quer dizer, os três nomes acabam virando sinônimos. Então, eu posso querer atingir aquele elemento, o receptor. Posso querer, por exemplo, persuadir esse receptor, deixar claro. Perdão. Sabia que ficar sem casaco com o tempo ia dar zebra. Mas, enfim, eu posso usar a função para fazer com que esse receptor haja de uma determinada forma que me interesse. Eu tenho também como elemento da comunicação a mensagem. Então, eu posso, por exemplo, criar um discurso em que eu fale a respeito da própria mensagem, então eu explique alguma coisa. Eu posso também. Outro elemento que a gente tem é o referente ou o contexto. Né? Normalmente a gente entende melhor quando a gente fala em contexto, que é o assunto da mensagem que está em torno daquilo tudo. Então eu posso querer tratar a respeito deste assunto, me aprofundar no próprio assunto. Outro elemento da comunicação é o canal ou o contato, a maneira que a gente está, aliás, digamos assim, o objeto, né, que a gente está usando para transportar a mensagem de um lugar para o outro, por isso que a gente está chamando aqui de veículo. Então, eu posso testar a eficiência desse veículo ou não de comunicação, e o código, que é a própria linguagem. Então, às vezes, eu estou explicando a própria linguagem. Por exemplo, uma aula de língua, como eu estou dando agora, ela é uma aula que está tratando do próprio código, de alguma forma. Certo? Eu já estou aqui começando a antecipar a ideia das funções, mas vamos pensar no seguinte. Quando eu estou aqui pensando na definição das funções da linguagem, e eu digo que elas dão ênfase, são recursos de ênfase para atuar né, na intenção do autor da mensagem, mas abordando um destes elementos, então eu sei que, de alguma forma, um destes vai ser o protagonista de alguma dessas funções. Todos estes elementos que compõem o ato comunicativo serão protagonistas das funções em algum momento. Então, por exemplo, a gente tem os nomes. Se a minha intenção de comunicação
é emocionar, ou seja, eu vou falar das minhas emoções para contagiar alguém das minhas emoções, eu vou usar a função emotiva. Se eu quero convencer alguém de alguma coisa, então meu olho está preso no interlocutor, porque é a ação dele que eu quero mobilizar, é o que eu chamo de função conativa. Quando eu preciso informar alguma coisa, eu preciso apresentar dados, notícias, coisas do gênero, é o que a gente chama né, que tem a ver com contexto ou com referente, a função referencial. Quando eu preciso explicar uma palavra ou um texto, né? O que, como eu falei agora há pouco, o que significa pragmático? Todo mundo entendeu? Sabe o que é pragmático? Aquele negócio de ir direto ao ponto. Eu estou fazendo o uso da função metalinguística. Quando eu começo, mantenho ou finalizo uma conversa em que eu estou testando e né, observando o funcionamento desse carrinho, desse veículo que eu utilizo para transporte da mensagem, é o que eu chamo da função fática. E quando eu estou preocupado em elaborar a própria linguagem, em vez de dizer a língua portuguesa é muito bonita, eu digo última flor do lácio, inculta e bela. Eu estou falando a mesma coisa de forma muito mais elaborada. É a função poética, que é a mais fácil da gente identificar também, né? Bem mais evidente. Vamos explicar uma a uma. Então, a função emotiva. Eu falo que é a pessoa olhando para o próprio umbigo. Porque a função emotiva, que também é chamada de função expressiva, ela tem como principal objetivo transmitir as emoções do emissor. Então, é a hora que o emissor olha para si. Ele olha para o seu umbiguinho, ele olha para os seus próprios sentimentos e ele expressa os seus sentimentos. É emoção, sentimento, é o seu próprio sujeito. Então, as características: é uma mensagem subjetiva, a visão do emissor é sempre a que vai se concretizar. Então, é pessoal, normalmente primeira pessoa do discurso, muitas interjeições, né, exclamações, etc., reticências para indicar dúvida, o suspiro e qualquer outro ato, né, que indique uma... Gente, que gravata linda do rapaz, né? Agora que eu vi. Que indique qualquer espécie de emoção, enfim. E aí, exemplozinhos, melhor dizendo, onde que a gente costuma encontrar? Um poema, embora também a gente vá observar a função poética, né? É muito comum que a gente observe num poema, dependendo do poema, a função emotiva. Né? Quando... que saudades que eu tenho da aurora da minha vida, da minha infância querida, que os anos não trazem mais. É um poema e a gente está aqui falando, né, da pessoinha que não quer crescer. Então, gente, que horror, olha como é que eu falo do Casimiro de Abreu. A pessoa que não quer crescer, coisa horrorosa. Mas cartas pessoais, memórias, deixa eu ver se tem... não, esse aqui é outra coisa. Vira e mexe, tem um bilhetinho de aluno, alguma coisa assim, é função emotiva. Memórias, quando a gente começa a escrever sobre a nossa vida, né, autobiografias, depoimentos, entrevistas, quando alguém vai falar a respeito do seu ponto de vista de alguma coisa, e músicas, né? Eu procuro um amor que ainda não encontrei. Escuta essa música hoje, por isso que eu tô com ela na cabeça. Diferente de todos que amei. Não sou eu?
Procuro um amor que seja bom para mim. Vou procurar, eu vou até o fim. E eu vou tratá-la bem, para que ela não tenha medo quando começar a conhecer os meus segredos. Tudo eu. Então, função emotiva. Aí aqui uns Voz exemplos. bonita, hein, professora? Obrigada. Aqui alguns exemplozinhos bobinhos, né? Ai, fiquei tão feliz com a sua notícia. Ai, tô cansada, tô tão triste, tô exausta. Ai, que ódio! Né? Que ranço! Tudo isso é função emotiva, né? Gente, até aqui, tranquilo? Show. Show? Belezinha? Ô, gente inteligente. Função conativa. Que eu tô de olho no meu alvo, que eu tô pensando é no meu receptor, aquele que está recebendo a minha mensagem, o meu interlocutor. E eu quero influenciar essa pessoa, eu quero persuadir essa pessoa, eu quero que ela faça determinada coisa. Então, essa pessoa é que é enfatizada durante a minha mensagem. Muito verbo no imperativo. Compre batom. Vocês lembram dessa propaganda? Compre batom. Compre batom. Você é velho, não sei se vocês conheceram, não. Tem muito segunda e terceira do discurso, né? Porque é tu e você, pensando no tu por conta do português de Portugal, né? Vocativos, sei lá, cliente, vem aproveitar as ofertas, não sei o que lá. E também tem muita exclamação, né? Porque você está tentando motivar alguém a fazer alguma coisa. Então, onde é que a gente encontra muito isso? Publicidade, propaganda, discursos políticos, sermões religiosos, até por isso que eu coloquei as fitinhas aqui do Senhor do Bonfim, livros de autoajuda, horóscopo. Então, que alguém está sempre, né, tentando persuadir, né, o outro a fazer alguma coisa. A frasezinha idiota, né? Não perca essa chance, legal. Cidadão consciente, vote em mim. Não vote, não. Mentira, tudo fajuto. Vai investigar a pessoa antes de votar, hein? Olha só que ano que vem tem eleição, hein? Pelo amor de Deus, gente. Olhem bem o que vocês vão fazer na hora de apertar os botãozinhos da urna. E nada de voto impresso, hein? Voto impresso é retrocesso e controle de milícia, pelo amor de Deus. Amores, até aqui. Tá ok. Tá belezinha? Vocês estão conseguindo perceber aquele ponto lá do início? Eu vou voltar, parece que é idiota, mas não é, não. A intenção que a gente tem vai indicar qual a ênfase que a gente vai dar. E a gente está vendo aqui ênfases. ênfase na emoção, então é ênfase em mim mesma, ênfase na persuasão, então é a ênfase no outro com quem eu estou falando. Né? Agora a gente vai ver a ênfase no contexto, né, que é a função referencial, que vai informar sobre um assunto, uma determinada. Né, na verdade, é informação, dados. Então, é o contexto do ato comunicativo, né, o entorno do ato comunicativo, que vai aparecer apresentado ali. Então, são informações claras, objetivas, fatos concretos, realidade impessoal, não tem opinião, terceira pessoa do discurso, não existe muita linguagem conotativa, né, figuração, etc. É linguagem denotativa. Onde que a gente encontra? Jornal, texto técnico, artigos científicos, na verdade, textos científicos, né, de maneira geral,
acadêmicos, né, artigos, teses, dissertações, monografias e afins, livros didáticos, né, para pessoas com menos escolaridade, documentos oficiais, correspondências comerciais. Então, aqui alguns exemplos, né? Uma manchete: as tarifas dos transportes públicos aumentaram de preço no próximo mês, novidade. Aqui explicando um assunto: os artigos podem ser classificados em artigos definidos e artigos indefinidos, assunto de língua portuguesa. E uma frasezinha de, né, todo mundo fala: os médicos recomendam uma alimentação saudável e a realização de exercício físico diário. A pessoa aqui não está fazendo nenhum nem outro, então tá bom. Função metalinguística, eu pus até um coisinho de laboratório aqui, porque é a gente falando da gente. A função metalinguística, a ênfase, como aqui a gente tinha ênfase no contexto. Aqui a gente tem ênfase na linguagem. Então, ela tem como principal objetivo usar um código para explicar esse código. Por isso que eu peguei aqui uma coisa de ciência, porque é como se a ciência está explicando a própria ciência, né? Então, a gente usa um código para explicar o próprio código. A ênfase é no código. Então, o que é o código? É a língua. Por isso que é metalinguística. É a linguagem sobre si mesmo. Meta é como se ele estivesse indicando né? Estou me olhando no espelho. O meta tem essa ideia do eu estou olhando para mim mesmo. Então, toda vez que você tiver um meta alguma coisa, já saibam que esse prefixo dá a ideia de alguma coisa de reflexo, né? Alguém ou algum conceito falando ou tratando de si próprio. Características dessa função. O código é o próprio tema da mensagem e ela normalmente explica, né? Um exemplo aqui, quando a gente está falando sobre artigo definido e artigo indefinido, na aula de língua portuguesa, de alguma forma também é função metalinguística. Mas onde a gente mais encontra isso? Dicionários, gramáticas, né? Aí olha só o exemplo. O código linguístico é um sistema de signos usados na construção de mensagens. Eu não estou dando aula sobre esse assunto, eu estou explicando o próprio assunto. Uma mensagem é uma comunicação oral ou escrita que visa transmitir uma informação. Então, eu estou aqui tratando do assunto e explicando os conceitos desse assunto. E o assunto é língua. Então, eu estou usando a língua para explicar a própria língua. Por isso que é metalinguística. A ênfase está sendo dada especificamente na própria língua. Tá confuso, gente? Eu acho que essa até agora é a mais confusazinha. Tá bem, tá mais ou menos. Fluiu, não fluiu? Fluiu, Fluindo, professora. professora. Ai, Está gente. tranquilo, professora. Ai, gente, vocês são tão lindos. Ai, eu me apaixono, assim, eu fico toda titia com vocês aqui, olha só. A função fática. Eu peguei a imagem de um microfone, porque quando eu penso na função fática, eu já imagino a cena de um cantor ou de alguém que foi usar um microfone fazendo aquele tum, tum, tum no microfone, sabe? Para testar se ele está funcionando. Para mim, é a imagem exata da função fática. Porque eu estou testando o elemento que vai me ajudar a me comunicar. O veículo que vai transmitir a minha mensagem, né? Porque se eu não, às vezes, dependendo do lugar que eu tô, se eu não usar o microfone, o som não chega. Então, ele é o meu veículo. Eu tô lá, tum, tum, tum. Eu tô testando, tô verificando se esse veículo está funcionando. Então, eu peguei até a imagem do microfone por esse motivo. Então, a função fática, ela tem como principal objetivo estabelecer, e não só estabelecer, manter
e encerrar também, né, um canal de comunicação entre o emissor e o receptor, quer para iniciar, quer para assegurar a continuação né, a transmissão e a continuação da mensagem. A ênfase, então, é dada ao canal comunicativo. Então, qual é a característica? Muitas frases interrogativas para ter certeza que o receptor está recebendo a mensagem, e às vezes interjeições, onomatopeias, para manter o discurso, né? Para testar até a atenção do receptor e ver se o veículo está funcionando. Então, olha só. Cumprimentos, saudações, conversas telefônicas. Alô? Alô? Oi, mas não é mesmo? Sei, aham, né? Hein? Então, isso essas palavras são muito utilizadas nesse teste. Por exemplo, quando eu estou aqui explicando, eu pergunto, tá fluindo, gente? Deu certo? O que eu estou fazendo? Eu estou testando meu canal de comunicação. Não só a efetividade da minha explicação, mas eu estou verificando, será que meu sinal caiu? Será que a minha internet está boa? Será que minha voz, o som que está saindo daqui está dando certo? Será que está chegando bem lá? Será que o sinal está legal? Então eu vou testando, né, verificando o funcionamento desse canal de comunicação, desse veículo aqui que está carregando a minha mensagem. Certo? Aí, certo é função fática. É o tum-tum-tum no microfone. Certo? Fluiu, galerinha? Certo. Show. Sim. Vocês estão percebendo como isso aqui é muito. A gente pensa, a gente tem que congelar um ato comunicativo que a gente faz com toda a naturalidade, e aí a gente vai parar e começar a analisar. Pega uma lupa e olha, cara, aqui é assim, né? Quando eu falo alô, eu tô vendo se a pessoa tá me escutando. Para ver se a ligação tá boa. Olha, é verdade. Quando eu falo né, tô falando, né? Aí eu continuo, né? Eu tô testando para ver se tá chegando a minha mensagem lá. Quando eu explico um assunto de linguagem, eu tô instrumentalizando os meus alunos sobre o assunto que eu estou tratando aqui, que é o que eles vão precisar, que é a linguagem. Quando eu informo os meus alunos, eu estou trabalhando a apresentação de dados do contexto, então estou usando a função referencial. Quando eu quando eu vejo aqui, né, um religioso utilizando, por exemplo, né, aquela frase, eu não sei se alguém aqui é cristão, mas pega lá aquela frase comecinho dos evangelhos, né, quando tem João Batista falando, arrependei-vos, eu sou, como é que é? Eu sou a voz que clama do deserto, arrependei-vos, o Messias já vem, etc. O que ele está tentando fazer? Convencer as pessoas a se arrependerem. Então, nós estamos falando de uma função conativa. Quando eu falo que eu sinto, ai, tô tão cansada, eu não aguento mais, esse semestre não termina, meu Deus do céu, quando que vai acabar? Falta muito para o dia 15 de julho? É mesmo? São só 15, 2 semanas? Ah, meu Deus do céu, é muito tempo. Eu estou usando a função emotiva. A gente está congelando as coisas que a gente faz cotidianamente e pensando nelas. E aí, assim, deixei por último a que eu mais amo e acho mais maravilhosa, mais tudo, que é a função poética. E por que ela
também exige um pouquinho mais da minha atenção, porque ela é a função que se foca na própria mensagem. Só que ela é uma função que se foca na mensagem e, ao mesmo tempo, ela vai testar de alguma forma né, o canal que está sendo utilizado, ela vai, em alguns momentos, apresentar alguma explicação a respeito da língua, porque ela se utiliza da língua, ela pode informar ou ela pode utilizar informações até de uma forma poética, ela pode ser construída de uma forma apelativa, conativa, né, persuasiva com a relação ao interlocutor, até para emocionar esse interlocutor, e certamente ela vai expressar as emoções de quem a escreve. Então, no meu entendimento, vamos? A função poética, ela engloba todas. A partir do momento que ela se foca na mensagem, porque qual é a proposta aqui? Não é só transmitir uma mensagem, mas é uma mensagem elaborada, estruturada, com palavras cuidadosamente selecionadas, para produzir um resultado estético, visual, auditivo, que case, que se encaixe com o sentido da mensagem. Porque quando você fala de poesia, seja, né, na verdade, assim, quando você fala de função poética, a forma e o sentido jamais podem estar desconectados. Provavelmente Elisa já falou sobre isso com vocês, talvez Luiz e Ciro também. Então, a função poética, ela é a mais incrível de todas, porque em alguma medida ela articula tudo isso e ainda traz essa relação entre forma e conteúdo. Então, é o trabalho da mensagem se utilizando de todas as demais funções em alguma medida, dependendo de como essa relação entre forma e conteúdo está sendo construída. Então, é uma mensagem elaborada, cuidada, que tem ritmo, melodia, sonoridade. Às vezes não tem rima nenhuma, mas às vezes você tem assobios, às vezes você tem a sensação de um ritmo, tipo aquela música do Chico, Cotidiano, que você começa a ver. Todo dia ela faz tudo sempre igual, me sacode às 6 horas da manhã, me sorri um sorriso pontual e me beija com a boca de hortelã. Ih, foi muito grave, ficou feio, desafinei. E me beija com a boca de hortelã. Não chego. Muito grave para mim. Você tem a sonoridade das palavras, não só da melodia, mas das palavras, montando aquela coisa repetitiva, repetitiva, porque é o ritmo, a sonoridade das palavras que foram escolhidas para dar a ideia da monotonia, né? Às vezes é belo, às vezes nem é belo, mas é instigante, é inovador, ou é uma outra forma até então impensada de articular forma e conteúdo. Enfim, é um escândalo, é uma maravilha, é a coisa mais linda do universo, é a arte articulada com pensamento, é sensacional. Porque fazer arte com palavra, maluco, tem que ser muito bom. Eu nem sou apaixonada por isso, né? Imagina, você acha? Então, aqui, onde a gente encontra a função poética? Poemas, obras literárias, letras de música, mas também em publicidade e propaganda. Quantas vezes a gente vê propagandas que são verdadeiros poemas, que são maravilhosas. Vocês vejam que eu coloquei um piano aqui, né, gente? A pessoa nem gosta dessas coisas. Coloquei um piano.
aqui de figurinha. E muitas vezes você tem textos assim incríveis em propagandas, principalmente essas que são premiadíssimas e tal. Lindas, 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 lindas. Estou tentando lembrar de uma aqui que tenha me tocado muito. Eu lembro muito de uma da Renner. Deve ter uns 20 anos essa propaganda ou mais, que era do Dia das Mães. Aparecia a opção, aparecia uma mulher fazendo, né, tendo um parto natural, né, aquela coisa, né, forçando o bebê sair e tal. Aí aparecia assim, letra A, parto natural. Aí depois mudava para um hospital a cena de uma mulher tendo um bebê de cesariana, aí aparecia lá, letra B, cesariana. Aí mudava a cena, aparecia um lugar assim, muito, muito tranquilo, simples, bonitinho. Aí tinha uma mulher em pé, você via ela nervosa, mexendo as mãos assim, e aí tinha uma escada em frente a ela, e ela via uma pessoa toda vestida de como se fosse um uniforme branco, tipo uma enfermeira, uma coisa assim, descendo as escadas de mãos dadas com um menino. E aí o menino ia descendo com ela, e a mulher nervosa, né, de olho arregalado, e com um sorriso nervoso, aí o menininho descia, olhava para ela olhava para ele, aí ela se abaixava, ele ia chegando perto, aí aparecia a letra C, nenhuma das anteriores. Aí eles se abraçavam. E aí, Dia das Mães é na Renner. Cara, eu vi essa propaganda, mas eu chorei que eu não conseguia parar. Primeira vez que eu vi, eu soluçava de tanto que eu chorava. Você vai dizer para mim que isso não é uma propaganda, é uma função poética? Com certeza é. Putz! E eu, na época, estava decidida, isso, cara, eu tinha 20 e poucos anos. Eu estava decidida que eu iria adotar uma criança, que eu não queria ser mãe natural, eu queria ser mãe adotiva. Você imagina eu vendo aquilo? Que eu não queria ter o ônus do pai, né? Meu problema era o pai. Não queria ter o ônus do pai, então eu falei, vou adotar uma criança que aí eu não preciso dar satisfação para ninguém. Acabou acontecendo de eu não dar satisfação para ninguém e tendo a minha filha biológica, mas na época eu achava que eu não ia conseguir isso de jeito nenhum, então tinha enfiado na cabeça que eu ia adotar. Quando eu vi aquilo, cara, me acabou, me destruiu. A propaganda absolutamente sensacional. E Renner, né, gente? Eu tô falando da Renner, não tô nem falando de uma mega grife. Tô falando da Renner. Aí, olha esses poemas maravilhosos aqui. Esse do Fernando Pessoa, eu costumo dizer que é metapoético, porque ele está fazendo uma análise da poesia, ou do poeta. É o poeta falando do poeta. É metapoético. Olha só, o poeta é um fingidor. Finge tão completamente que chega a fingir que é dor, a dor que deveras sente, que de verdade, né, deveras sente. O que é isso? Ah, agora não dá, Clarice. Peraí. Então deixa eu cortar. Não, você nem pensar. Agora, olha esse poema da Cecília Meirelles. Basta-me um pequeno gesto, feito de longe e de leve, para que venhas comigo e eu para sempre te leve. Esses dois ainda são rimados, né? Mas existem poemas maravilhosos. Drummond, então, tem uns maravilhosos que nem rima tem. Não precisa nem de rima, né? Então a gente consegue observar
função poética, por exemplo, em letra de música, você pega Caetano nas músicas inspiradas dele, você pega Chico, um Cazuza. Eu acho, sinceramente, você pega Codinome Beija-Flor, aquilo é deslumbrante. Como poesia, aquilo é deslumbrante. Você tem, né, eu tô aqui, eu sei que eu sou velha, gente. Eu tô voltando lá nos anos 80, tem 30 anos, agora não, Clarice. E esse aqui eu não vou, não. Eu tenho que ser o menor. Tem 30 anos isso. Eu não sei quem que poderia ser hoje um poeta, apesar de que tem Racionais também, que são poemas incríveis, poemas sociais incríveis. Mas eu não sei quem hoje está escrevendo, Emicida também, eu não sei quem hoje está escrevendo poemas mais assim, tipo um Codinome Beija-Flor, né, da galera mais nova. Eu tô bem obsoleta mesmo. Mas eu fui lá nos 70 e voltei nos 80, 90 do Cazuza. Codinome Beija-Flor eu acho que já era 90. Acho, não tenho certeza também não. Por exemplo, como poeta, eu acho que Cazuza é melhor do que o Renato Russo. Eu gosto do Renato. Gosto muito do Renato. Como músico, assim, como compositor de rock. Agora, poesia, eu acho que o Cazuza fazia melhor. Eu gosto mais do Cazuza. Acho que o Codinome Beija-Flor é um troço de maluco. E faz parte do meu show também. Confundo tuas coxas com as de outras moças, te mostro toda a dor, te faço um filho, te dou outra vida para te mostrar quem sou. Vago na lua deserta das trevas, vago na lua deserta das pedras do arpoador. Digo alô ao inimigo, encontro um abrigo no peito do meu traidor. Faz parte do meu show, meu amor. Caraca, gente, isso é sensacional. Imagina. Incrível isso. Bom, eu não sei como é que a gente está de tempo. Como é que eu estou de tempo, galera? Tenho 15 minutos. Vocês pegaram, assim, a minha viagem totalmente insana? Eu vou pegar o meu, Clarice. Agora, não. Vocês conseguiram acompanhar a minha viagem insana? Ah, meu querido, você não está entendendo. Eu vi tanto Cazuza cantando aquilo, mas tanto. Tem trecho que eu sei de cor mesmo. Confundo tuas coxas com as de outras moças, te mostro toda a dor. Te faço um filho, te dou outra vida, pra te mostrar quem sou. Vago na lua deserta das pedras do arpoador. Digo alô, inimigo, encontro um abrigo no peito do meu traidor. Faz parte do meu show, faz parte do meu show. Quem dera, oh, meu amor. Nem a Cássia foi substituta do Cazuza, que dirá eu. Oh, essa música é linda demais. Enfim, eu tenho aí uma questão de Enem. Eu vou aumentar a projeção para vocês. Acho que dá tempo, né, para a gente tentar fazer? Acho que dá. São duas que eu trouxe. Mas antes eu quero saber, dúvidas, observações. Deus me livre, faz isso não. Morro de vergonha. Parece mentira, mas é a mais pura verdade. Morro de vergonha. Ai, ai. Olha só, gente, o Marcos lembrava da propaganda do compre batom, compre batom. Gente, outro dia eu estava tentando lembrar de qual era a música clássica que aparecia na propaganda do primeiro sutiã. Isso foi lá no 1980 e alguma coisa. Acho que a propaganda mais premiada do Austin Oliveto é a do primeiro sutiã, da Valizer. É muito velha, né? Que horror. Pessoa decrépita. Então, deixa eu projetar aqui o Enem para vocês. Né, a questão de Enem para vocês.
eu tenho um texto que foi tirado da revista Veja. Essa foi uma questão que caiu no Enem. E aí a gente tem as alternativas aqui do lado. Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer numa questão de Enem, a gente vai ler o texto todo com certa calma. Depois a gente vai ler com absoluta calma o enunciado desse texto. E lembrar que o enunciado das questões de Enem, eles são divididos em duas partes. A primeira parte faz uma afirmação sobre o texto. Então, ele vai apresentar um ponto de vista sobre o texto que vai ajudar a gente a pensar qual tipo de resposta que a gente precisa procurar. E aí, na segunda parte, a gente vai ter o direcionamento exato do nosso olhar, para onde a gente tem que olhar. E aí, quando eu fizer a leitura muito cuidadosa da segunda parte do enunciado, eu vou me lembrar que eu vou encontrar ali para baixo 5 alternativas que também estão divididas em duas partes. E eu preciso primeiro prestar atenção nas duas partes, se elas são coerentes entre si, porque às vezes uma é incoerente com a outra, e para depois eu verificar se elas estão coerentes, principalmente com a segunda parte do enunciado. Vamos olhar aqui. Ó, antes até da gente ler o texto, eu tenho um enunciado assim: por ser múltipla e apresentar peculiaridades de acordo com a intenção do emissor, a linguagem apresenta funções diferentes. Ponto. Então, aqui eu tenho uma afirmação, que na verdade resume o meu conteúdo de hoje. Então, a linguagem tem funções diferentes porque ela é múltipla e ela apresenta peculiaridades de acordo com a intenção de quem está emitindo aquela mensagem. E aí, eu vou ter um direcionamento do meu olhar. Agora, especificamente para a questão. Nesse fragmento, que é o que tenho antes ali, predomina a função referencial da linguagem. Então, aqui eu já tenho a afirmação de qual função é. A referencial. Quem lembra o que é a referencial? É a do referente, é a do contexto. Então, é aquela que noticia, que informa alguma coisa. Então, eu tenho a predominância da função referencial da linguagem, porque há a presença de elementos que. Então, eu vou observar quais elementos da função referencial eu encontro neste texto. Agora eu posso voltar e ler o texto direito. Então, eu volto aqui. Deficientes visuais já podem ir a algumas salas de cinema e teatros para curtir em maior intensidade as atrações em cartaz. Quem ajuda na tarefa é o aplicativo WhatCine, recém-chegado ao Brasil e disponível para os sistemas operacionais iOS da Apple ou Android da Google. Ao ser conectado à rede Wi-Fi de cinemas e teatros, o app sintoniza um áudio que descreve o que ocorre na tela ou no palco com o espetáculo em andamento. O usuário, então, pode ouvir a narração em seu celular. O programa foi desenvolvido por pesquisadores da Universidade Carlos III, em Madrid. Na Espanha, 200 salas de cinema já oferecem o recurso e filmes de grandes estúdios já são exibidos com o recurso do WhatCine, diz o brasileiro Luiz Malte, que trouxe a tecnologia para o país. No Brasil, já fechamos parceria com a São Paulo Companhia de Dança para adaptar os espetáculos deles. Isso já é um avanço, concorda? Então, agora
Eu vou observar nesse texto que eu acabei de ler, vou pensar sobre ele. Quais são os elementos da função referencial que estão presentes neste texto e vou olhar as minhas alternativas. Vamos olhar as alternativas primeiro. A letra A, eu tenho que ver. Buscam convencer o leitor, incitando o uso do aplicativo. A função referencial tem esse objetivo? É isso que o texto faz? Não sei. Letra B, definem o aplicativo, revelando o ponto de vista da autora. Definir o aplicativo não tem nada a ver de revelar com o ponto de vista da autora. Então, essa aqui, por si só, ela já está incoerente. Eu já posso jogar fora a letra B. Evidenciam a subjetividade explorando a entonação emotiva. Ela não é incoerente, eu tenho que ver se bate com o texto, deixa ela aqui. D, expõem dados sobre o aplicativo usando linguagem denotativa. Também não está incoerente, a primeira parte está batendo com a segunda, então deixa ela aqui. Letra E, objetivam manter um diálogo com o leitor, recorrendo a uma indagação, uma pergunta. Elas também não estão incoerentes entre si, então dá para manter. Agora eu vou pensar no texto. O texto está tentando convencer o leitor de alguma coisa? Ele está evidenciando subjetividade? Ele está expondo dados do aplicativo ou ele quer manter um diálogo com o leitor? O que vocês acham? Letra D. Eu também acho que é a D. Acho que ele está expondo dados sobre o aplicativo. Mas alguém concorda com a D? Alguém tem uma outra alternativa? Letra D, professor. Perfeito. Alguém escreveu alguma coisa que não vai dar para eu ver agora. Letra D. Eu não botei a resposta aqui, eu esqueci. Mas é isso mesmo. A gente não tem ninguém aqui querendo vender nada. Compre o aplicativo no iOS, no Android. Não, não tem nada disso. Não tem ninguém falando, eu acho esse aplicativo maravilhoso. Não tem nada disso. E também não tem ninguém aqui. Vocês não acham que isso aqui é muito legal? Olha só, presta atenção, né? Não tem nada disso. O que a gente tem aqui são dados. Né? Ele conecta ao Wi-Fi do cinema, sincroniza o áudio no celular, e etc, etc. Isso aqui são dados sobre o aplicativo. Pura e simplesmente. É uma informação, uma notícia. Então, a função referencial, ela sempre vai dar notícia, ela sempre vai informar alguma coisa. Perfeito. Agora, aqui, de novo, função referencial. Tem pouca coisa de outras funções, infelizmente. Eu tenho um texto que, pela cara dele, eu já bato o olho e opa! Olha o que eu tenho, a imagem da negra e do negro em produtos de beleza e a estética do racismo. Eu tenho um título forte, e aí logo abaixo eu vejo resumo, e aí um texto que está todo uma frase montada na outra, e lá embaixo eu encontro palavras-chave: estética, racismo, mídia, educação, diversidade. Eu nem li o texto ainda. Mas por essa cara, eu já mato de qual gênero textual eu tenho aqui. E eu vou ler ali no meu enunciado e já vou ter a certeza disso. Olha só. O cumprimento da função referencial da linguagem é uma marca característica do gênero resumo de artigo acadêmico ou científico, poderia ser também. Então, o que eu tenho aqui? Um resumo de artigo acadêmico.
Esse texto é um resumo de artigo acadêmico. Para quem nunca viu um resumo de artigo acadêmico, muito prazer, este é o resumo de artigo acadêmico. Antes de todo artigo, antes de toda tese, antes de toda dissertação, antes de toda monografia, a gente faz um resumo. Normalmente é desse tamanho aí mesmo. Pode ser um texto também que for. Meu falecido, que não faleceu, fez uma tese de 300 páginas. O resumo dele era desse tamanho aí. A minha tese tem 215, eu acho, 10, 20, sei lá, um negócio assim. Tem um resumo desse tamanho aí. O resumo é isso. Tem uns resumos estendidos que fazem uma página que eu acho, detesto. Acho péssimo. Tem muita gente que não gosta. Mas este é um resumo acadêmico, que dá uma pincelada sobre a pesquisa que foi desenvolvida. Então, quando a gente bate o olho e já, eu conheço esse gênero textual, isso aqui é um resumo acadêmico. Resumo de artigo científico, de artigo acadêmico, ou de tese, enfim, qualquer uma dessas. Então, esse tipo de texto, ele se enquadra com a função referencial também, porque ele informa. Né? Então, o cumprimento da função referencial da linguagem é uma marca característica do gênero resumo de artigo acadêmico. Então, essa função se cumpre nesse tipo de texto, né? Então, na estrutura desse texto, essa função, a função referencial, como é que ela se estabelece nesse texto? Então, eu vou olhar as alternativas, mas antes de olhar as alternativas, veja, a mesma coisa que aconteceu na questão anterior, eu primeiro tenho uma afirmação que me localiza sobre o que eu estou falando. Eu estou falando sobre como a função referencial se concretiza no resumo de artigo acadêmico. Né? É uma marca do artigo acadêmico, a função referencial. E aí, na segunda parte, eu tenho exatamente para onde eu tenho que olhar. A estrutura, na estrutura desse texto, a função se estabelece de que maneira? Então, eu vou procurar nesse texto. Agora eu venho ao texto. A imagem da negra e do negro em produtos de beleza e a estética do racismo. Resumo. Este artigo tem por finalidade discutir a representação da população negra, especialmente da mulher negra, em imagens de produtos de beleza presentes em comércios do Nordeste goiano. Olha que interessante. Delimita, tão bonitinho isso. Fechou bonitinho que tipo de produtos, em que lugar que eles vão ser avaliados. Maravilhoso. A delimitação desse projeto, desse trabalho está linda. Evidencia-se que a presença de estereótipos negativos nessas imagens dissemina um imaginário racista, apresentado sob a forma de uma estética racista que camufla a exclusão e normaliza a inferiorização sofrida pelos e pelas negros e negras na sociedade brasileira. A análise do material imagético aponta a desvalorização estética do negro, especialmente da mulher negra, e a idealização da beleza e do branqueamento a serem alcançados por meio do uso dos produtos apresentados. O discurso midiático publicitário dos produtos de beleza rememora e legitima a prática de uma ética racista construída e atuante no cotidiano. Frente a essa discussão, sugere-se que o trabalho antirracismo feito nos diversos espaços sociais considere o uso de estratégias para uma descolonização estética que empodere os sujeitos negros por meio de sua valorização estética e protagonismo na construção de uma ética da diversidade. Gente, esse artigo deve ser sensacional, né, gente? Vamos combinar? Eu fiquei Deu babando. vontade até de ler. Não dá? Sim. Agora, olha que interessante, isso aqui estava no Enem.
Vejam que não tem essa de Enem não abordar esses assuntos, não, gente. E isso vocês vão encontrar, inclusive, no Enem desse ano, tá? Por mais que a gente tenha um governo reaça, quem prepara a prova é professor. Nunca se esqueçam disso. A gente dribla essa gente. A gente dá uns olé nessa galera aí, dá uns pedala neles, e a gente consegue fazer uma prova com a nossa cara. Porque a gente sabe que é aluno que a gente quer na universidade. Eu achei sensacional a sacada disso aqui. Muito bom. É tipo assim, eu só vou dar mais uma prova do quanto essa gente é racista e nojenta. Beleza. E aí as palavras-chave, né? Estética, racismo, mídia, educação e diversidade. Agora vamos pensar aqui. A impessoalidade, não, a estrutura desse artigo, na estrutura desse artigo, a função referencial, né, do contexto, é estabelecida pelo quê? Impessoalidade na organização da objetividade das informações. Olha só, vamos pensar bem como essas questões estão elaboradas. Na estrutura desse texto, essa função referencial é estabelecida pela impessoalidade, pela seleção lexical, pela metaforização, pela nominalização, pela adjetivação. Por uma dessas. Agora eu vou ler a relação entre impessoalidade e o restante que tem aqui, inclusive com o exemplo, ou com os exemplos. Olha só. Impessoalidade na organização da objetividade das informações, como em este artigo tem por finalidade e evidencia-se. Vocês acham que a função referencial se estabelece pela impessoalidade, né? Aquela coisa do não tem emoção, não tem eu aqui na parada, é impessoal, e esse impessoal aparece da maneira que a gente organiza a objetividade das informações, por exemplo, nas frases que tem este artigo tem por finalidade e evidencia-se, e isso está provando a impessoalidade. Letra B, a função é estabelecida pela seleção lexical, seleção das palavras, no desenvolvimento sequencial do texto. Então, na ordem que o texto está sendo organizado, sequência, como em imaginário racista e estética do negro. Isso tem a ver com a função referencial da linguagem? A estrutura do texto estabelecida dessa forma, desenvolvimento da sequência do texto de acordo com a seleção do léxico, seleção das palavras. Ou a função é estabelecida pela metaforização, ou seja, o uso de metáforas, função referencial, o uso de metáforas, relativa à construção dos sentidos figurados, como nas expressões descolonização estética e discurso midiático publicitário. Letra D, a função é estabelecida pela nominalização, tornado nominal, produzida por meio de processos derivacionais, ou seja, quando você inventa nome, e aí você inventa nome derivando palavras de outras, né, fazendo formação de palavras através de derivação, como inferiorização e desvalorização. É isso aqui que mostra a gente fazendo a função referencial, essa criação de nomes, ou a função é estabelecida pela adjetivação, uso de adjetivos, organizada para criar uma terminologia ou uma linguagem específica antirracista, como em ética da diversidade e descolonização estética. Então, a função referencial, que trata do contexto da linguagem, ela tem a ver com essa adjetivação que é usada, né, com esses adjetivos, né, que criam essa linguagem antirracista, como em ética da diversidade e descolonização estética. Então, agora a gente vai começar a eliminar as absurdas.
Vocês acham que a função referencial, que trata de contexto, tem a ver com adjetivos? Não. 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 Não, porque adjetivo é opinativo, então não é a letra E. Vocês acham que tem a ver com metáfora? Com sentido figurado? Menos Não. ainda. Então, eu eliminei a letra C. Vocês acham que a função referencial ela tem a ver com a seleção do léxico, com a impessoalidade ou com a criação de nomes? Com a A impessoalidade. 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 Então, quando eu trabalho em cima da ideia da informação, vocês entendem que seja a impessoalidade? Sim. Sim. Perfeito. Sim. Ai, gente, que lindo! Sem nem ficar dando muita explicação, mas percebem que essa é uma questão chatinha? Porque ela precisa que a gente leia ela com muito cuidado, para a gente não cair numa esparrela? Sim. E o jeito que ela Pois é. está escrito dá um desânimo, porque parece que o texto é muito grande. O Uhum. formato é cansativo de ler. Eu acho até pior ler as alternativas do que ler o texto em si. Ler isso aqui é muito chato. Ler isso aqui confunde muito. Por isso que você tem que ler pedacinho, ó, impessoal, seleção lexical, metaforização. Quando a gente guarda que tanto o enunciado quanto as questões, né, as alternativas, elas são divididas em partes, eles são divididos em partes, isso facilita na hora da gente resolver, porque a gente vai poder olhar uma parte por parte e já ir eliminando o que não vale a pena. E vai ficando só com aquilo que realmente tem a ver. Porque às vezes a primeira palavra você já. Não tem nada a ver. Elimina. Aí você vai para a segunda. Né? Vai para a segunda parte. Então facilita um pouco. Quando você tem consciência de que as alternativas são construídas dessa forma. Certo? Pronto, amorecos de titia. Eu acho que hoje eu cumpri o horário, hein? Olha só, que coisa boa. Ficou claro, deu certo, funcionou, todo mundo entendeu. Olha eu usando a função fática aqui. Ficou muito claro, professora, deu para entender tudo certinho. Ai, gente, vocês são todos Que linda. maravilhosos. Vocês são espetáculos. Então, meus amores, a gente se vê em julho. Daqui a Ah, eu 15 faço dias. saudade. Gente, 15 dias, isso mesmo? Olha só. Dia 13. Na última semana. Eu vou dar aula para vocês na última semana de aula, é isso mesmo? Ou dia 13 a gente já tá de férias? Cadê o Davi? Davizinho da titia lindo, meu amor, meu afilhado aqui, gente. Davizinho, amor. Dia 13 a gente já tá de férias, não, né? Davi? Escreve, Davi, você não precisa falar, amor. Não, só na sexta 16. Então, muito bem. Então, dia 13 eu ainda vejo vocês. Ainda tem mais uma aula. Vou fazer uma surpresinha, fazer um negócio legal. Vou pensar aqui numa coisa bem legal para nós. Tá bom? Já que não dá para fazer festa, né? Não dá para a gente ter petit comitês. Vou ver se eu faço uma coisa bem legal para nós. Tá bom? Amores, obrigada. Muito obrigada. Um caminhão de beijo para vocês. Tá? Obrigada a você pela aula. Vocês são muito lindos. Vamos ver se, quer dizer, esse ano acho que a gente realmente não vai voltar presencial, mas